Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Aqui estamos para mais um culto de domingo pela manhã. Antes de começarmos a louvar o Senhor, gostaria de compartilhar 2 versículos da palavra de Deus para a meditação dos irmãos, que se encontra em Jó 1, 21 e 22, e diz assim: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Vamos louvar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, glória, a Ele a honra e o louvor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar. O dia será no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar.
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Graça e paz, meus amados. Atos 2:42 e os 4 pilares da Igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre preocupados com a nossa comunhão com Deus, que se faz a partir da leitura da palavra e das nossas orações. É importante que o crente ele esteja sempre em comunhão com Deus e esteja sempre se alimentando. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para se manter sadio, de pé, assim também o nosso corpo espiritual, a nossa alma e o nosso espírito precisa estar se alimentando das coisas espirituais. Portanto, estudar a palavra e orarmos faz com que nós estejamos nos alimentando espiritualmente. Se você não pode estar na igreja por algum motivo, para estar ouvindo a palavra e estar orando com os irmãos, você precisa fazer isso em sua casa. Não deixe que as tribulações, as dificuldades, os problemas venha separar você do nosso Deus. Separa um momento do seu dia, seja pela manhã, ou na hora do teu almoço, ou mesmo à noite, e abra a palavra de Deus, leia um texto da palavra, faça a sua oração, para que você possa estar tendo comunhão com o nosso Deus, o nosso Pai. Eu sou o pastor Aías Miranda, e meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Hoje estaremos revisando o tópico 2 do capítulo 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a natureza humana. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Convido você a pegar a sua Bíblia e a sua revista e estaremos lendo a palavra de Deus neste momento. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, dos versículos 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como já falamos, estaremos estudando hoje o tópico 2 da lição número 2. A natureza biológica, que é o corpo. Nós aprendemos na aula passada
que Deus criou o homem, fez o homem em três partes. Fez o homem um ser completo, com corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes é uma natureza. Tem a natureza biológica, que é o corpo, a natureza psicológica, que é a alma, e a natureza teológica, que é o espírito. E hoje estaremos estudando a natureza biológica, que é o corpo humano. O corpo humano, tendo sido formado do pó da terra, é físico e palpável. A ciência concluiu que não existe qualquer elemento químico que não possa ser encontrado no corpo humano. Este é constituído organicamente de 206 ossos, 650 músculos, 1.800 quilômetros de vasos sanguíneos e um coração que pulsa 4.200 vezes por dia. O corpo humano ainda possui 18 elementos integrantes de 100 elementos que compõem o universo físico. Esses 18 elementos são essenciais à vida do homem. Esses dados permitem-nos afirmar que o corpo humano é produto de uma perfeita criação. Nada nem ninguém no universo seria capaz de construir uma máquina tão perfeita quanto o corpo humano. Somente um ser superior, um ser poderoso, um ser com poder acima do normal teria capacidade de fazer essa máquina maravilhosa que é o ser humano. Casa terrestre versus edifício celeste. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Nesse texto, empregando figuras de conhecimento geral, o apóstolo Paulo doutrina a igreja com firmeza e convicção, mencionando os termos casa e edifício, em referência ao corpo do homem e da mulher salvos em Cristo nos estados presente e futuro. Se nós analisarmos a diferença entre casa e edifício, vamos ver que a casa é algo bem simples, algo pequeno, enquanto que o edifício é algo mais pomposo, algo maior, algo bem maior do que uma casa. O Senhor Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus, reafirma esta verdade bíblica. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Vejamos no texto a seguir algumas diferenças entre casa terrestre e edifício celeste. Convido você neste momento a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós estaremos vendo os versículos do versículo 42 ao versículo 56. Vamos ler a palavra de Deus neste momento. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 ao 56. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. A palavra corrupção quer dizer algo que muda, algo que modifica, algo que pode alterar as suas características. O homem, em seu corpo físico, ele é corrupto, ou seja, pode haver mudança. Nós nascemos e a partir do nosso nascimento, nosso corpo começa uma transformação. Por causa do pecado, ele envelhece, ele adoece e morre. Ou seja, a corrupção, a palavra corrupção é essa mudança, essa transformação que acontece no corpo. E o apóstolo Paulo aqui ele diz o seguinte, que enquanto estamos neste corpo vivo, esse corpo pode ser corrompido, mas esse corpo vai semear-se em corrupção, e semear-se quer dizer ser colocado na terra, ser plantado, porque após a nossa morte nós somos devolvidos à terra de onde viemos, segundo a palavra de Deus, e ele é ressuscitado em um corpo incorruptível, ou seja,
um corpo que não pode envelhecer, não poderá adoecer e não poderá morrer. É um corpo que não haverá mudança. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Essa ignomínia aqui significa desonra, humilhação. Este nosso corpo é um corpo de humilhação, um corpo de desonra, que pode ser desonrado. Mas ele se transformará num corpo em glória, um corpo glorificado. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se em corpo animal e é ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Lembrando os amados que estão ouvindo, que nós estamos falando sobre a diferença entre casa terrestre e edifício celeste. E aqui o apóstolo Paulo está comparando os dois. A casa terrestre, ela pode ser transformada, ela pode morrer, pode haver mudança. Agora, o corpo, o edifício espiritual, esse não morre, nele não há mudança, nele não há modificação. Então ele está comparando os dois tipos de corpos citados aqui, casa terrestre e edifício celeste. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivente. Esse último Adão aqui se refere a Cristo. O primeiro foi feito alma vivente, ou seja, veio deste mundo, nasceu neste mundo, viveu neste mundo e aqui foi sepultado. O último Adão é o espírito vivente. Ele veio a este mundo, ele nasceu aqui neste mundo, mas ele morreu e após sua morte ele ressuscitou e se tornou espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, que é Adão. O segundo homem é do céu, que é Cristo. Ele estava na glória, ele deixou sua glória e veio este mundo, mas após sua morte, a sua ressurreição, ele foi assunto aos céus, ele voltou aos céus e se tornou o segundo homem que é do céu. Qual o terreno que é Adão, que é o estado do nosso corpo físico, tais são também os terrenos. E qual o celestial, que se refere a Cristo, um ser celeste, tais também os celestiais, que será o nosso corpo com Cristo, nosso corpo em glória, transformado. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Convido você a parar aqui no versículo 49 e vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 2, para comprovarmos o que estamos lendo aqui. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Para confirmar o que está dizendo aqui nesse versículo 49, que diz que e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Mas se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, este corpo corrompido, herdar a incorrupção, o que vai acontecer? Como nós chegaremos à presença de Deus? E no versículo 51, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Mas que mistério é esse que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? E ele explica: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O dormir aqui ele se refere à morte. E o transformado aqui se refere à salvação da morte, à libertação da morte, que quer dizer a glorificação dos santos. Quando nós formos a Cristo, nós não poderemos ir com este corpo
que está sujeito ao envelhecimento, ao adoecimento e à morte. Nós teremos um corpo transformado. Assim como Cristo, ele teve seu corpo transformado na sua ressurreição. Ele conseguia simplesmente aparecer em determinado local. Ele aparecia no local sem entrar por porta, sem entrar por janela. Simplesmente aparecia e desaparecia. Mas era o que? Era um espírito? Não. Ele era um corpo transformado. Tanto que podiam vê-lo. Um espírito nós não podemos ver. E Cristo podia ser visto. Cristo podia ser tocado. Mas ele não podia ser corrompido. Por quê? O seu corpo era um corpo transformado. O seu corpo era um corpo glorificado. E o texto de 1 João 3, versículo 2 que lemos, diz que assim como ele é, o veremos. E assim como ele é, nós assim também seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Antes de falar sobre o versículo 52, queria voltar ainda no 51 e citar para os amados o texto da carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que fala sobre essa transformação, o que irá acontecer. Ali diz que nós seremos transformados, seremos arrebatados. E nesse arrebatamento haverá uma transformação. Eu convido os amados a lermos esse texto para entendermos melhor o assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, amados, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós que estivermos vivos, não iremos a Cristo antes dos que estão mortos. Nós iremos juntos. Acontecerá uma transformação um pouco antes de nós sermos arrebatados, pois todos aqueles que estiverem mortos ressurgirão, assim diz o texto de Tessalonicenses. Eles vão ressuscitar e juntará ao corpo a alma e o espírito para que o ser inteiro vá a Cristo. E esse corpo, não mais um corpo terreno, mas um corpo celeste, um corpo transformado, um corpo glorificado, ele se juntará àqueles que estiverem vivos, que também terão seus corpos transformados. E esses, com seus corpos glorificados, estarão indo ao encontro do Senhor nas nuvens. Tanto o texto de Tessalonicenses cita as trombetas, o tocar da trombeta, como o versículo que acabamos de ler, do 52, e vou repetir: no momento, no abrir e fechar de olhos, no soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Livro de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 18, fala sobre o tocar dessa última trombeta. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse texto para estarmos lendo a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 18. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre seus rostos e adorarão a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É muito simples, muito fácil compreendermos o que diz a palavra de Deus. Essa semana mesmo me perguntaram o seguinte: a igreja vai estar durante a grande tribulação? Alguns acreditam, na linha de pensamento, de que a igreja subirá antes da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja será tirada do meio da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja será assunta aos céus após a grande tribulação. Não iremos discutir esse assunto neste momento. Mas uma coisa é certa: o mais importante é que todos nós estejamos prontos, com o nosso passaporte carimbado, em dia, porque no momento em que a trombeta soar, diz o texto, no abrir e fechar de olhos, será muito rápido. Então aqueles que estiverem prontos subirão, aqueles que não estiverem prontos ficarão. E a mesma pessoa que me perguntou sobre o momento em que a igreja será assunta aos céus, se antes, durante ou após a grande tribulação, ele diz o seguinte assim: mas a palavra de Deus nos dá uma segunda chance. Não teremos segunda chance, porque o Evangelho de Cristo está sendo pregado neste momento em que o Espírito Santo ainda está na terra, a igreja ainda está na terra, e a salvação é de graça. Porque no momento em que Cristo vier e levar a sua igreja, subirá com ele o Espírito Santo. O Espírito Santo não mais estará neste mundo. E a salvação não será mais de graça, porque o período da graça irá se findar neste momento da subida da igreja. Versículo 53. Pois convém que isto que é corruptível, que é mortal, que pode mudar, que pode ser transformado, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. No início dessa segunda lição, nós falamos sobre isso, sobre esses três inimigos que foi vencido por Cristo, que é a morte, o pecado e a lei. Eu me lembro que falei, citei o exemplo de estarmos presos em determinado local, vigiados por esses três inimigos, era um sequestro e precisava ser pago um preço para que nós fôssemos resgatados. E Cristo veio e pagou o preço do sequestro com o seu sangue. E através da sua morte na cruz, através do seu sangue derramado, nós fomos libertos desses três inimigos: a lei, o pecado e a morte. Ele cumpriu a lei, ele não pecou, ele venceu o pecado. E ele venceu a morte no momento em que ele ressurgiu. Nós estudamos o segundo tópico da segunda lição, e que Deus nos abençoe. Amém.